Quarta questão. A quarta questão, ela trazia assim: eu vou falar 3 letras para você. Eu vou falar. Então, a professora falou A, F e M. Tá? Agora você deve marcar um X no quadro onde estão essas letras. A professora falou A, F e M, certo? E o estudante precisou identificar onde está o A, onde está o F e onde está o M. O que eu quero com essa questão? Que o meu estudante já consiga identificar algumas letras do alfabeto. Então, prosseguindo, nessa questão, se o estudante não marcou a opção da alternativa correta, ele demonstra que ele não consegue fazer a relação ainda do som e da letra, ou seja, do fonema e do grafema, e ele ainda não tem domínio das letras do alfabeto. O conhecimento das 26 letras do alfabeto é uma tarefa a ser ensinada no primeiro ano. Então, provavelmente você deverá, agora para terceiro e quarto bimestre nas atividades do KIT, priorizar o único objetivo que eu mandei para vocês, que é o conhecimento das 26 letras. Talvez você tenha que retomar muitas situações. É muito importante para esse estudante que está no atendimento com você realizar a leitura apontada do alfabeto de diferentes maneiras. De trás para frente, de frente para trás, salteada, começar do meio para o final, do meio, enfim, né? Pula 2, lê uma letra, pula mais 2, faz outra letra, para que ele conheça as letras do alfabeto. Não trabalhem somente em uma única sequência, e sim de maneira alternada. Organize um alfabeto para deixar colado na carteira do estudante e realizar diferentes intervenções com esse material. Muitas crianças, às vezes, têm dificuldade quando o alfabeto está colado só lá na parede, tradicionalmente em cima do quadro, né? Eu preciso que esse alfabeto também esteja próximo dela. Então, colar um alfabeto na carteira. Qual alfabeto eu indico? Este da imagem. O alfabeto que tem todos os tipos de letra, que é o mesmo modelo que está lá na parede. Se você quiser colocar algum desenho para auxiliar nessa identificação, principalmente da criança com mais dificuldade, você pode fazer isso, porque é um elemento que vai facilitar ele a identificar. Mas o processo do alfabeto estar só em cima do quadro, porque geralmente é onde ele fica na sala de aula, às vezes para algumas crianças pode ser mais difícil isso. Então traga ele para perto, peça para a criança colocar o dedo em cima, pede tampinhas para ele ir colocando a letrinha, as tampinhas em cima da letra que você vai falar, enfim, criatividade é algo que nós temos muito, né? Ainda bem. E usar o alfabeto móvel para as diferentes situações. Então ele tem que conhecer a letra, e ele vai conhecer a letra, principalmente, vejam, eles têm 5 anos, 6 anos. Essa questão do concreto é muito forte, pelo menos até uns 7, 8 anos. Eles precisam manipular, meninas. Então, invistam nisso. Continuando, utilizar diferentes atividades e situações para explorar o conhecimento das letras do alfabeto. Então, agora aqui eu posso buscar várias situações para que o meu estudante possa localizar as letras, ver letra que falta. Há muita literatura infantil, muita literatura que traz muitas histórias com letras do alfabeto, então você pode investir nisso, né? A literatura, os textos literários trazem esse trabalho que vocês podem investir nessa situação. Última questão, porque senão esse vídeo terá 10 horas de vídeo, mas não posso fazer, eu acho que eu extrapolei muito, mas vamos lá. A última questão dizia assim: vou falar o nome do objeto para você. Faca. Agora você deve marcar um X no quadro onde está o primeiro som que representa o desenho. Primeiro som, Fá. Muitas crianças, às vezes, do primeiro ano, não conseguem até essa etapa identificar já o som de uma sílaba. Muitos não conseguem.
Mas a ideia de trabalhar essa questão agora, nesse momento, é justamente para isso, para a gente ver quem conseguiu, né? Nós sabemos que às vezes nessa etapa do ano no presencial, a gente ainda não consegue tudo isso, algumas crianças não conseguem. Mas aqui foi intencional para a gente verificar quem já consegue. Então, essa questão 5, ela avaliou o conhecimento de sílaba dos estudantes do primeiro ano. A resposta correta dessa questão mostra um avanço muito grande na compreensão do princípio alfabético, pois o estudante conseguiu encontrar a representação do som inicial da palavra. Se o professor percebe que essa é uma habilidade já consolidada, atividades para ampliar essa questão precisam ser oportunizadas. Então, professor, nessa situação, o trabalho com a representação dos diferentes padrões silábicos precisa ser intenso. Se o teu estudante já identificou o som de sílabas, já conseguiu fazer essa associação, então nós temos que avançar no conhecimento do padrão das outras sílabas. Trabalho com sílabas com consoante e vogal, só com vogal, com consoante, consoante e vogal, com consoante, vogal, consoante, com vogal e consoante, com vogal, vogal, com consoante, vogal e vogal. Ele precisa ser variado, pois o estudante já demonstrou que a organização, que ele já domina e que ele já conhece essa organização do sistema ortográfico. Então, não posso trabalhar apenas com consoante e vogal. Não, eu preciso dar um passo além. Se o teu aluno conheceu, identificou o som inicial da faca, ele já entendeu. Então, nós damos um passo além. Eu não posso ficar segurando essa criança. Então, continuando. Então, eu preciso trabalhar atividades com sílabas. Quais seriam essas atividades? Vejam ali, eu estou sugerindo aqui diversas atividades. A primeira, eu dei a palavra, falta a sílaba inicial e o meu estudante precisa identificar qual é a sílaba inicial que eu devo colocar ali. É um joguinho que ele deve recortar e colocar. No de baixo, eu dei alguns desenhos para a escrita da palavra em sílabas. E vejam, eu tenho diferentes padrões silábicos ali. Ou eu dei a sílaba e pedi na atividade ao lado para que o meu estudante identifique palavras que começam, desenhos que começam com o som daquela sílaba. Mas se o estudante não acertou a resposta da questão, ele mostra que ele ainda não compreendeu o princípio alfabético. Portanto, faz-se necessário o trabalho com tudo aquilo que eu falei anteriormente. Todas as atividades apresentadas já anteriormente e também o trabalho com sílabas. Ele também precisa do trabalho com sílabas. Só que no trabalho com sílabas, para essa criança que não identificou, ela vai primeiro precisar identificar o som. Quantas vezes eu abri a boca para falar telefone? Cada vez que eu abro a boca, eu pinto um quadrinho. Estão vendo? Cada vez que eu abro a boca, eu pinto um quadrinho. Na fumaça, na foca, na alface, cada vez que abriu a boca, pintou um quadrinho. Então, aqui eu estou primeiro trabalhando a questão sonora da palavra. Depois, olha lá, identificar uma determinada sílaba em palavras em diferentes posições. Aqui, posição inicial. Eu dei alguns desenhos e vou pedir. Circule qual desenho começa com lá. Certo? Outro tipo de atividade. Identificar uma determinada sílaba em diferentes posições. Agora, em todas as posições. Por exemplo, eu quero que encontre o K. Qual deles tem K? Qual desses desenhos tem K? E vou lá. Macaco. Tem o K? Tem. Qual é a posição do K? Tá? Ó, ele vai ter que falar mais uma vez, erguer dedinho, escrever. De repente, você tem que escrever para ele identificar. Daqui você faz muitas outras atividades semelhantes a essa.
retirar sílabas de palavras faladas e verificar se as sílabas restantes formam ou não uma nova palavra. Aí eu já estou trabalhando com a questão do sentido e do significado do que está escrito, não é? Então, se o que retirei a última sílaba, o que restou tem significado, então eu estou dando um caminho para a questão da interpretação. Isso pode ser feito com qualquer palavra. Há palavras que existem e palavras que não existem também. Por exemplo, se eu tivesse retirado a sílaba inicial ali do jacaré, caré. O que é caré? Você conhece caré? Não, não existe, então não dá. Tirei a última, ó, jacaré, tirei o ré, ficou jaca. Tem significado. Então eu posso fazer com ou sem significado. Acrescentar sílabas nas palavras faladas. Então ali, bolar, dá. Então eu já estou aqui, quando eu faço isso, eu já estou trazendo até questões gramaticais com o trabalho de morfologia, de a partir de uma palavra dada, eu amplio e formo novas palavras. Inverter a posição de sílabas, né? Eu posso inverter e formar outras palavras, isso é um exercício já tradicional. Identificar a mesma sílaba em diferentes palavras, posição inicial. Colocar diferentes palavras para que o estudante identifique quais são as palavras que começam com determinado som. Terminei. Terminei a conversa. Eu quero agradecer, primeiro pedir desculpa pelo tamanho do vídeo, né? Mas eram muitas coisas para falar. Se nós estivéssemos presencialmente, essa fala seria maior até, porque eu teria você me ajudando a falar aqui. Professoras, meus contatos, o meu e-mail, meu telefone da secretaria, meu horário de trabalho está ali colocado para vocês. Mensagem por WhatsApp, se você quiser me mandar uma mensagem, eu te respondo. Tem os grupos do WhatsApp do primeiro e do segundo ano de língua portuguesa também. Tem o canal no YouTube, né? Não tenho intenção nenhuma em ficar muito rica com ele, não tenho e não tenho mesmo, né? Eu tenho o canal no YouTube para deixar os meus materiais para vocês olharem ele. Então, assim, de repente você perdeu algum vídeo, você consegue encontrar esses vídeos lá no canal do YouTube. Então, divirtam-se. Espero ter contribuído com vocês. Estou à disposição de todos vocês. Alfabetizar não é fácil, não é uma tarefa fácil. Eu estudo alfabetização há 27 anos. Continuo estudando, vou estudar até nos últimos dias da minha vida e espero que isso ainda demore para acontecer. Não é fácil. Ele envolve conhecimentos muito complexos, mas ele te dá uma gratidão tão grande quando você vê aquela criança lendo e você sabe que ela está lendo pelo teu esforço. Esse é o teu reconhecimento profissional, professora. Então, às vezes a gente espera um reconhecimento da sociedade e de repente esse reconhecimento está ali nos teus olhos. Quando o teu aluninho está ali estudando, está lendo, e você sabe que ele está lendo porque você ensinou. Para mim, isso foi muito gratificante. Todo o meu reconhecimento profissional da minha vida é com o que o meu aluno me devolve. Ali eu me realizo como profissional. E você também se realiza, que eu sei, né? Ficamos felizes quando nossos alunos aprendem. Então, professores, muito obrigada, bom trabalho para vocês, é uma missão muito grande que vocês têm. Estou à sua disposição para te dar a mão, tá? Para te dar a mão, para caminhar junto com você, ok? Então, até mais.